com Karine Martins, pesquisadora. Gente, não separei a biografia dela para ver, não fiz meu dever de casa. Quer que eu fale? Fala! Porque eu queria começar, na verdade, falando que eu não sou especialista em cinema africano. Sou pesquisadora, roteirista, curadora, mas com uma pesquisa voltada para cinema brasileiro. Então, isso aqui é melhor, né? Estou falando muito baixo? E são aspectos que se diferenciam muito, né, nessas cinematografias, mas vou tentar fazer algumas aproximações. E posso fazer um parênteses? Só, enfim, não teve a leitura oficial do currículo, mas só começar agradecendo muitíssimo a presença de Karine, né? Já nos conhecemos há muito tempo, trabalhamos juntas no Festival de Curitiba, e agradecendo o nome da mostra, da equipe toda, por você ter topado. Isso, né? Eu sei que não é exatamente sua área de pesquisa e de trabalho, mas é incrível poder te ouvir um pouco, enfim, compartilhar impressões e só registrar o agradecimento mesmo. Eu também quero registrar o convite, né? Agradecer o convite. A mostra eu sempre fico de olho na programação, nunca tinha conseguido acompanhar, sempre estava fora do Rio, mas foi bom aparecer e já aparecer comentando o filme, né? Queria começar comentando sobre dois aspectos que eu acho que são muito interessantes no filme, que mais sobressaíram quando eu assisti, que é a presença das crianças e a presença das mulheres. Esse é o segundo filme do diretor. Primeiro, eu acho que eu vou dar uma contextualizada. Assim. Esse filme é um filme de 89. Quando a gente pensa nos cinemas africanos, a gente está falando de uma cinematografia que tem o seu início quase que tardio, considerando a história mundial do cinema. Então, todo o processo de construir um cenário cinematográfico no continente africano está muito interligado, toda a discussão, todo o processo de descolonização do próprio continente. Então, isso tem muita relação com que, até hoje em dia, a gente vê as coproduções internacionais, as coproduções dos países que antigamente eram países que colonizaram o continente, sendo primordiais para que esse cinema exista também. Isso é uma discussão que acho que não faz muito sentido aqui. Mas, considerando esse filme, considerando essa segunda filmografia desse diretor, acho que faz sentido pensar nessa aproximação, porque foi um filme que ele foi muito criticado, pensando esse cenário dos intelectuais, porque a primeira imagem que se pensava era: que imagem é essa de Burkina Faso que está sendo provocada, que está sendo levada para outros países, né? É um filme que ganhou uma notoriedade internacional, então ele entra nesse circuito como um dos primeiros filmes de Burkina Faso a circular internacionalmente, tendo uma notoriedade. Mas, pensando no aspecto do filme, nessa presença das crianças, é muito curioso como as histórias elas sobrevivem e elas circulam com as crianças, né? A imagem que abre o filme é a imagem que fecha o filme. E a gente só vai entender o porquê que essa mulher é considerada bruxa no final. E a pergunta vindo dessa menina que está ali convivendo com essa mulher sem considerar o que ela de fato, o que falam sobre ela, né? Ela está simplesmente considerando toda a proximidade que ela tem e com as brincadeiras do primo. Então essa fantasia, até infantil, é muito importante para pensar a figura da bruxa. Não só aqui, mas acho que considerando todo o processo da mostra também, né? Mas como as histórias sobrevivem, não só as histórias enquanto mito, mas também as histórias enquanto um processo realmente narrativo do que a gente vai contando e o que vai prevalecendo enquanto verdade. E é muito curioso como, de antemão, os homens... Existe esse personagem que ele é o alcoólatra, né?
que ele é impotente sexualmente, mas essa impotência, ela não está só nele. Ela está basicamente em todos esses homens que estão nessa comunidade que tentam resolver, mas não resolvem. São as mulheres que vão mandar, são as mulheres que vão dar a última palavra, e a gente consegue ver isso na relação das crianças também, na relação desses primos. Por mais que ele esteja ali tentando resolver, ele também está brincando, e é ela que vai falar, se você não parar, se você não calar a boca, eu vou parar de te massagear. Então ela que tem uma certa, um agenciamento no que vai acontecer. O que prevalece dentro dessa relação e o que prevalece dentro da relação da comunidade, né? E é muito curioso também como esse menino, ele, por mais que ele esteja ali encarando também, desafiando, ele está ouvindo o que essa mulher está dizendo. E aí, considerando a bruxa por si só, a gente vê pouquíssimo, né? A gente tem uma relação muito pouca com essa imagem. E a gente tem muito mais com o que criaram sobre ela, mas principalmente qual a relação que as crianças estabelecem com ela. E, enfim, acho que para começar, queria notar isso. Vocês estão puxando? O que você acha? Quer fazer mais uma conversa? Você quer falar mais? Acho que a gente pode ir. Tá, não, então a gente vai fazer mais uma conversa aqui, em breve também abre para vocês, para quem tiver comentário e perguntas, mas eu acho super importante isso que você traz, assim, né, principalmente essa perspectiva das crianças, e uma das coisas que ficou muito forte para mim desde a primeira vez que eu assisti é como né, são essas figuras que são responsáveis por não só fazer as histórias circularem, mas também, né, delas registrarem os acontecimentos da comunidade. É um filme que é sobre essa relação entre esse menino e essa avó e essa senhora, né, que ele nomeia como avó principalmente, mas na verdade é uma crônica da comunidade, né? Então a gente tem ali as relações muito, muito íntimas e cotidianas, né, enfim, de quem está se relacionando com quem, quais são os dramas, digamos, né, conjugais, enfim, é isso, de dar notícia de tudo que acontece nessa comunidade, celebrações, né, o casamento. E como essas figuras, né, as crianças, o homem que é nomeado como alcoólatra e a senhora, que são justamente essas figuras que estão fora né, do espaço de poder, de decisão, de tomada de decisão, são justas as que veem as coisas com mais clareza, né? O que é nomeado como alcoólatra é o que sabe, quem colocou fogo, né, enfim, no comecinho do filme, né, quem colocou fogo nisso daqui foi o filho de fulana, não, esse cara é um charlatão, esse aqui é o grande curador. E ele é sempre rechaçado, e no final ele que enterra a senhora, né? No final é isso, né? O filme reúne ao final essas figuras que estão à margem, né, desses lugares de tomada de decisão, de poder, mas é justamente quem realmente vê o que está acontecendo na comunidade que consegue passar adiante esses conhecimentos, né? E no fim das contas, o que pode ser a magia desse filme é a própria verdade, né? Porque quando os ensinamentos que ela deixa para ele, que ela vai deixando ao longo do filme, é justamente contar, não ter uma verdade única. As pessoas têm suas decisões, e dele fazendo também toda a confusão que ele gera, é justamente a partir do momento que ele vai contar o que acontece de fato, quando ele vai contar essas verdades. Então, quais são também, o que a gente está levantando, e aí dentro dessa crônica, dentro dessa comunidade, né, o que é levantado enquanto verdade, o que é levantado enquanto mentira, e o que sobrevive e o que baseia todos os limites éticos também, né? Porque é isso, quando a gente considera essas pessoas que estão marginalizadas e essas pessoas que vão estar considerando e levantando um outro processo de tomada de decisões, elas não são relevadas porque elas não estão nessa base do que foi considerado ético ou da própria criação desse código de ética, né, desse código moral. Então, os homens, por mais que eles não ajam, que eles não cumpram de fato com o prometido, eles estão nessa base. Então, eles que vão lá, eles fingem que fazem,
ou falam que vão fazer, mas são as mulheres que tomam todas essas decisões, são as mulheres que vão agenciando esses processos também. E aí não só enquanto comunidade, mas os próprios desejos íntimos, né? Acho que não à toa a crônica que também prevalece nesse filme é do adultério, mas diferente do que a gente costuma ver, a gente vai ver uma mulher traindo um homem e considerando que essa é a verdade dela, ela tem os motivos dela e no final das contas ela vai atrás do que ela acredita, e ela vai atrás desse ex-marido, desse ex-companheiro, né? E desconsiderando tudo o que as pessoas vão dizer a partir disso. E eu fiquei até pensando que com o falecimento da Sana, ela pode ser considerada a próxima bruxa, né? Quais são as mulheres que também, no decorrer dessas convivências, vão tomar esse lugar? Porque sempre vai ter alguém que vai ser considerada essa bruxa, sempre vai ter alguém que vai ser considerada a responsável pelos infortúnios, né? Como Sana foi pelo tétano, pelos infortúnios que a própria comunidade vive ali dentro do seu entorno. E é muito curioso também, porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei procurando os elementos fantásticos, assim. E o que mais tem de fantasia é a própria realidade. Quando ela está buscando a resposta para a doença, quando a comunidade está buscando a resposta da doença, ela nada mais é do que o contato da pele da menina com uma faca enferrujada. Então tá tudo muito dado, tá tudo dentro do cotidiano, tá tudo dentro da tomada de decisão da realidade, né? Não tem nada de fora, não tem nenhum elemento externo que está realmente causando esses infortúnios ou que está causando alguma coisa negativa. Mas alguém vai ter que ser apontado ao dedo, e nesse caso é essa mulher mais velha que não tem pai, que não tem mãe, né? Então ela também não tem a base ética, ela também não tem uma base moral dentro dessa comunidade que é, enfim, considerada também os princípios. E aí, partindo disso, a prima, ela também pode ser a próxima bruxa, né? Porque ela também não tem mãe e tem um pai que acabou de se casar. Então a gente também não sabe qual vai ser o processo de familiaridade dentro dessa comunidade também, para que essa menina não seja, ou que seja, a próxima bruxa, a próxima mulher a considerar os seus desejos em primeiro plano, em primeiro lugar. E vocês querem comentar alguma coisa? Não sei se a gente vai abrindo. Se alguém já tiver algum comentário ou pergunta, seguimos aqui. Na psicanálise a gente fala que não foi edipianizado, né? Ela não passou pelo complexo de Édipo, ela se tornou uma diferença. Consideração de Édipo. Vou escutar mais ou menos. Sim. A bruxa, no caso? É uma diferença, né? Uma singularidade. Uhum. Não entendo muito bem de psicanálise, mas vou falar. Seria os demais considerados neuróticos, né? E ela é uma singularidade, uma diferença que foge a essa questão, como o Ocidente, né? Freud pensa a formação da subjetividade, burguesa, sei lá. Uhum. Ali é uma diferença pura, né? Algo singular, uma força da natureza. Uhum. E essa diferença pode ser tanto pela distância que ela está dentro da comunidade, então eles estão numa aldeia, mas ela mora mais afastada. E aí, pensando nessa base ética também, uma mulher que não conheceu os pais, uma mulher que vive sozinha. Então isso vai realmente criando esses distanciamentos e essas singularidades, né? E se a gente olha, é um filme de 89, mas se a gente olha contemporaneamente, não muda muito também o que a gente considera as mulheres bruxas nessa sociedade, né?
Acho que se a gente for atualizar Yabá, ela pode simplesmente ser uma mulher que não deseja ser mãe, né? Uma mulher que não tem filhos. Então, essa mulher que está afastada do que é considerado normal para continuação também dessa comunidade, né? Eu ia pegar Tá vivo. Alguém quer falar alguma coisa agora? Vai pensando daqui a pouco. Fala. Posso puxar uma outra frente, assim? O que eu acho, talvez saindo um pouco, né, exatamente da narrativa, mas indo para alguns caminhos de outras escolhas do filme, assim, que eu acho também muito fascinante, que dá para sentir assim, a energia da sala, é como o filme transita entre alguns códigos assim, de gêneros mais reconhecíveis, talvez por isso ele fez muito sucesso também, né, na Europa, em outros países. Né, ele foi premiado no Festival de Cannes daquele ano. E principalmente como ele lida com o humor e com o drama, e transita entre os dois com muita naturalidade, né? Então, assim, uma mesma cena, a gente pode ter um comentário, uma ênfase, enfim, um aceno que é cômico, mas não deixa de ser também ao mesmo tempo dramático, né? Não deixa de estar ligado a um lugar também muito, como você falou, muito da realidade daquela comunidade. Então, como ele consegue... enfim, é toda uma questão de direção, de roteiro, enfim, todo um trabalho, mas como ele consegue lidar com o humor de uma maneira muito, muito refinada, assim, né, muito sutil, mas também com muito domínio do que está fazendo ao transitar por essas emoções com naturalidade, né? Exatamente. Mas eu acho que isso também é um sintoma do que os cineastas naquele momento estavam tentando buscar, que era uma proximidade com um certo cinema popular, né? Trazer o cinema africano para os africanos. Então, como pensar essas narrativas que não fossem necessariamente completamente intelectualizadas, que elas fossem circular em outros espaços, mas que ela fosse uma narrativa que servisse ao público que eles estavam buscando, né? Então, acho que a comédia tem esse lugar. Não à toa a gente ouviu, né, várias risadas aqui na sala. E esse lugar também do próprio conto, né? Porque li um pouco por cima, assim, como o diretor, como a proposta do filme vem muito do que ele ouvia com a avó dele, né? Era como o conto que ele ouvia quando ele era criança, e ele meio que atualizou esse conto como se fosse realmente a presença de uma avó contando essa história e trazendo essas narrativas para as crianças. E é muito curioso porque ela é a única presença mais velha, a única mulher mais velha no filme, né? Se a gente for pensar nessa linha realmente familiar, a gente não tem nenhuma avó. As famílias ali são consideradas apenas pai e mãe, né? Pai, mãe, tio, tia, mas a gente não tem as avós. E, enfim, pode ser por outras questões, até mesmo de sobrevivência, né? O que faz com que naquele processo, naquelas comunidades, tivesse um falecimento tardio, mas mais cedo, sim. Mas não é exatamente isso. É tentar entender também onde sobrevive ou até mesmo onde nascem essas histórias e como que elas vão se projetar para o futuro, né? Porque o filme começa com as crianças correndo em direção ao nada e termina também com esse direcionamento ao nada, que na verdade pode ser um tudo, né? Pode ser justamente uma circularidade dessa história sobrevivendo ou outras histórias podendo surgir a partir desses dois corpos ou dessas duas crianças, dessas duas presenças. E eu acho que tem uma espiritualidade muito grande também, justamente por a gente conseguir rir com essas crianças. É um carisma, primeiro, um carisma muito grande desses atores. E são atores da própria comunidade, né? São crianças que não eram atores profissionais, mas o próprio processo da brincadeira, e aí acho que entra também a questão do filme também ser uma brincadeira, de adentrar na sutileza do que é contar uma história. Pode estar
no próprio processo desse menino acreditar nessa senhora, que a comunidade inteira está dizendo que não é para ele ouvir, para ele não ter nenhum contato, ou dele continuar contando e continuar acreditando no que ela está falando. Então, acho que ele tem uma sobrevivência de uma espiritualidade infantil, que está nessa criança, mas uma sobrevivência também do que é o espírito, ou que pode ser o espírito dessa comunidade que vai sobreviver através dessas histórias contadas ou narrativizadas. E voltando a comentar um pouco do aspecto que você falou dessa junção de elementos, o diretor desse filme, ele começa o processo dele, seu início de carreira, em Burkina Faso, mas ele termina, na verdade ele vai para outros institutos na Europa e termina em Paris, termina na França. Então tem um aspecto também que eu acho que está em todo esse começo de cinema africano, desde os anos 60, que é um domínio muito grande da técnica, né? E aí não só da técnica, mas um cinema ou cineastas que são verdadeiramente cinéfilos, assim. Então tem uma relação muito grande com outros filmes, mas cineastas também que, além de um domínio técnico, um domínio de linguagem, mas pessoas que são, em primeiro lugar, apaixonadas por cinema e que estão ali tentando entender qual o lugar desse cinema africano dentro desse processo e dentro do que eles poderiam contar a partir das suas próprias tecnicidades, né? Não, é ótimo te ouvir, assim, a gente vai pensando no filme e vai, enfim, criando outras camadas também de relação com ele. Eu acho que está desligado aqui. Oi, dá para ouvir? Não, é que eu queria fazer um comentário porque você comentou sobre essa questão dessa mulher mais velha, da avó, que fica distante e tal. E aí, fazendo um link com a sessão anterior a essa, que foi do Segredo de Estraga daqui, que nesse filme especificamente eu acho que não tem, mas é uma coisa mais recorrente assim, nos filmes do Estúdio Ghibli, que são essas figuras dessas mulheres mais velhas, assim, que moram em lugares distantes e que geralmente as personagens, que geralmente são crianças do estúdio, vão e sempre chamam de avó, assim, mesmo não sendo avós delas, assim. Na Viagem de Chihiro tem isso, acho que nos outros filmes também. Tem essa figura dessa avó, uma coisa meio temida, meio você não sabe se é do bem, se é do mal, mas está lá e que tem muito isso dessa viagem dos personagens, de ir para lugares mais distantes, de aprender coisas valiosas e isso ser uma experiência transformadora para o personagem de crescimento e amadurecimento e ele pegar esses conhecimentos e aplicar na trajetória dele assim, de vida. E aí isso me lembrou um pouco nesse filme essa mesma lógica assim, desses filmes que são japoneses e esse filme é de Burkina Faso, que é outro continente, outra cultura, mas também tem esse mesmo elemento. E os filmes do Estúdio Ghibli também tem bruxas, né? Também são meio bruxas, assim, os personagens da Chihiro, tipo, que ela chama de avó, o Yubaba, e a irmã do Yubaba, enfim. E aí achei interessante essa similaridade, né? Mesmo de filmes de temporalmente acho que são mais ou menos da mesma época, né? Mas de lugares muito distantes. Eu acho que tem um elemento interessante assim, que você trouxe, né? São filmes completamente diferentes, mas eu acho que estão lidando com certos imaginários do que se entende por bruxa, do que seria bruxa, e levando isso para outros caminhos, né? E eu acho que no caso do Yaba é muito ligado a palavra bruxa está muito ligada a uma carga negativa mesmo. Então, enfim, essas retomadas, né, contemporâneas assim de nomear-se bruxa nesse contexto não é isso que tá em jogo, mas é muito legal uma coisa que você fala a partir dessa relação que são esses laços de parentesco que não são consanguíneos, né? Então, enfim, não necessariamente né, a avó
que, né, foi a mãe do pai, a mãe da mãe que vai ser chamada de avó, e eu acho que essa formação de laços de parentesco, laços de família, que não passa enfim, uma obrigatoriedade do consanguíneo, é muito importante para se constituir comunidade, né, para se constituir um dia a dia que é compartilhado e quem está ali disponível para quem vai ajudar quem. Eu acho que no filme do Drago isso aparece, né, assim, como essa comunidade enfim, se enlaça, e esses momentos de celebração, de rituais, isso fica mais claro, né, enfim. No começo do filme tem que apagar o fogo, vai todo mundo, o cara é o charlatão que tá pedindo que é cego, vai todo mundo atrás, é uma coisa cômica também, né. E o casamento, eu acho que é uma das sequências mais bonitas do filme, assim, que é isso, né, suspende a narrativa do que estava acontecendo e vamos olhar aqui. Enfim. E até a mulher que é expulsa da comunidade com os filhos, ela vai criar essa relação familiar em outra comunidade, né? Ela tá saindo de uma e provavelmente ela vai achar outra onde ela pode... Tá falhando? Tá. Onde ela pode continuar criando esse laço familiar. E tem outro ponto também, porque a Sana, ela fala, né? Você é a primeira pessoa que tá me chamando de vó. E acho que desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eles têm, ele já começa chamando ela de vó, né? Então já tem essa relação, acho que até mesmo pensando num certo respeito, quando a gente tem essa figura mais velha que está relacionada ao cuidado, né? A avó está relacionada ao cuidado, e nesse caso ela não está cuidando até o momento de se constatar a doença, ela não está cuidando de ninguém. Ela está cuidando da própria vida dela, né? Mas acho muito curioso como ele realmente se distancia desse aspecto negativo. Ela não é bruxa, ela é avó. Eu não faço ideia do que ela pode me apresentar, do que ela pode, de qual contato nós vamos ter aqui. Eu só tenho contato que a comunidade criou, o imaginário que a comunidade criou sobre essa mulher, mas eu vou estabelecer o contato chamando ela de vó. E começa meio que por ali, né? E eu acho que a cena do enterro dela, você já até comentou sobre isso, é algo realmente muito genial, assim. Essa mulher, ela cumpre o que ela deveria cumprir, tá ali, ela sobrevive sozinha e falece sozinha, mas todo o processo de dar um certo agradecimento ou de dar uma certa validação à presença dela naquele espaço, ela é dada pelas crianças e pelo homem bêbado, porque esse momento também do cemitério, que é um lugar que as pessoas também não passam, ela vai ser enterrada no quintal da casa dela, é uma ritualização daquela presença, né? Aquela presença esteve aqui e a gente vai marcar simbolizando isso nessa terra. Que é algo que, se a gente for pensar quais são as dois maiores ensinamentos que ela deixa para essas crianças, também é pensar a morte, né? Ela vai com toda a tranquilidade do mundo atravessar o rio, buscar esse curandeiro para curar essa menina, sabendo que o risco de morte dela estava muito grande, estava todo mundo ali preocupado, não tendo o que fazer, mas ela vai lá e é esse entre meio, né? E eu acho muito curioso que não é ela quem salva, não é ela que tem esse poder da curanderia, ela é simplesmente alguém que sabe. A bruxa dentro desse contexto é alguém que sabe. Alguém que sabe que as pessoas têm seus próprios desejos, que as pessoas têm suas próprias motivações, que a verdade vai prevalecer, que onde ela pode encontrar essa cura, mas não é ela que de fato faz. Ela está ali permeando esses lugares também, até mesmo um não lugar, né? Um não lugar dentro dessa comunidade, um não lugar dentro do que é considerado os feitiços que ela pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal. Ela está ali existindo nesse entremeio, nesse não lugar. Gente, tem mais um comentário? Pergunta?
Não, eu acho que é muito interessante te ouvir, também pensando isso da Sana, né, ser essa mulher que sabe, né, enfim, entre lugares, não, vou ficar com esse entre lugar que é de alguém que sabe. Isso é muito recorrente nessas figuras das bruxas, aí sim, lidando com estereótipos, né, esse imaginário mais clássico. Em geral, é a mulher que sabe demais, ou seja sobre a comunidade, seja sobre o passado, né, daquele lugar, daquelas pessoas, seja sobre o seu próprio corpo, seu próprio desejo, demais dentro de uma, né, uma estrutura normativa muito rígida, né, enfim, na qual, obviamente, ela não deveria saber. Então, eu acho que nesse sentido é muito interessante o que você traz sobre a Sana, porque é isso, ela não é exatamente a figura que tem o poder da cura, ou que tem o conhecimento da cura, mas ela sabe quem tem, e ela vai atrás, né, enfim, ela sabe, por exemplo, que a faca pode ter o tétano, então é isso, o conhecimento é justamente o que é o poder dela, né, e que ela lida com isso com muita, enfim, naturalidade também. E eu acho que essa é a diferença entre ela e todas as outras mulheres dessa comunidade, né, porque todas as outras estão ali delegando os seus desejos, ou até mesmo indo atrás dos seus desejos, né? Ela está simplesmente num certo lugar, é a criança que vai atrás dela o tempo todo. E tem uma questão também que ela é muito nutrida por essa criança. E aí não só pensando materialmente, quando ele leva a galinha, quando ele leva o leite, mas dando aval à verdade que ela tem. E esse é um aspecto de nutrição também, né? De como ele acredita nessa mulher, ou de como ele alimenta também esse sentido da avó, esse afeto, essa familiaridade que ela não tem com as outras pessoas da comunidade, né? E tem uma outra coisa também que eu acho interessante nisso que você trouxe agora, que era uma mulher muito silenciosa. E aí pensando também nesse aspecto da bruxa e das mulheres que estão sempre falando em primeiro lugar também, ela está ali resguardada, acreditando na própria verdade, né? Porque ela também está distanciada, mas se entendendo como uma pessoa que sabe. E ela está simplesmente aguardando o momento de agir. E eu acho isso muito curioso dentro desse filme. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez o filme, há um tempo atrás, eu jurava que tinha sido dirigido por uma mulher. E depois de um tempo fui procurar e não era dirigido por uma mulher. E eu fiquei bastante curiosa com isso, né, com esse aspecto. Mas é pensar também como a ideia matrilinear está muito presente, que é algo que a gente não tem, né? A gente está ali pensando em outros aspectos dessa presença das mulheres, da presença feminina, liderando essas comunidades, e até mesmo entendendo outros aspectos, se a gente for considerar o feminismo, né? São outros caminhos. As próprias palavras são outras. Exatamente. O caminho não é exatamente apontar o que é uma atitude feminista nessa comunidade, ou nessa genealogia, não é isso, né? Não é isso. Eu acho que você tem mais comentários, porque eu estou entendendo que o pessoal não está me entendendo nada. Não, eu acho que é isso, assim, só queria frisar a magia das crianças, né? A magia do contar a história e de ter essa circularidade, criando e fabulando também o que poderia ser essa mulher, o que ela é de fato. Porque a gente não sabe como que o falecimento dela vai chegar na comunidade com essas crianças correndo, indo contar suas versões, né? A gente tem ali um menino que gosta de brincar, que gosta de uma mentirinha, que gosta de fabular um pouquinho. Então a história dela também, a vida dela, a presença dela também vai ser inventada conforme o passar do tempo e conforme essas crianças forem conduzindo suas vidas e levando os ensinamentos dela adiante. Acho que seria isso para a gente fechar. Muito bem. Agradecer a presença de vocês, gente, agradecer muitíssimo, Karine.
os comentários, e eu acho que a gente vai reverberando o filme, né? É o tipo de filme que é isso, dali a um tempo a gente vai perceber outras relações, outras associações, e ele realmente fica com a gente de um jeito muito bonito, né? Agradecer sua presença e sua partilha aqui hoje. Obrigada.